Uma demonstração do atraso planetário, além de outras, é o nos alimentarmos de animais. Vivemos à custa de outras vidas. Para nossa satisfação, causamos dores, agonias e vítimas. Tratando de animais, ninguém se importa, como antigamente ninguém se importava com o sofrimento dos escravos e ainda hoje o que está bem na vida não julga merecer muita atenção, o que está mal. Entretanto, o animal é um ser quase como nós, que ama, que sente, que se entristece, que se alegra, que ri, que chora, que tem saudades e que sofre. Não iremos perder tempo em narrar o que tem padecido estes seres indefesos na mão do homem e a sua discrição. Maltrata-os como entende, fustiga-os à vontade, serve-se do seu préstimo como lhe apraz, sem lhes considerar a fadiga, o exaurimento, o mal-estar, a doença, a sede e a fome. Não há festa sem uma hecatombe. Já diz o prolóquio: adoeça quem adoecer, quem primeiro morre é a galinha. Um dia de alegria, de felicidade, de regozijo num lar, numa cidade, num país, um dia de comemoração, mesmo do Cristo, como no dia de Natal, significa uma consequente matança de animais. O sangue e o vinho se misturam para o congraçamento das almas e dos corpos. Dizia o vídeo nas Metamorfoses: matai os animais nocivos, porém não os devoreis. Nem estes, achava ele, deviam ser devorados. E nós matamos e ingerimos precisamente os mais pacíficos e úteis, aqueles aos quais muitas vezes havia pouco fazíamos festas, a quem acariciávamos, carneiros, cabritos, bacorinhos, aves, sem já falar nos gatos que tantas vezes têm passado por lebre. Apanhamos para a faca, com a maior indiferença, os que vinham, como muitos animais domésticos, buscar alimento em nossas mãos, com a simplicidade e a confiança do protegido pelo protetor. Levamos ao matadouro aqueles que nos serviam no trato da vida, como o boi, ou forneciam o alimento aos nossos filhos, como a vaca e a cabra. Vamos abater o pássaro no seu ninho ou na liberdade de seu vôo, ou vamos surpreender o animal na floresta e desentocá-lo de seu esconderijo. Quando não o atacam, ferem e matam após uma feroz perseguição, onde o animal só acha o fim com a morte, depois do suplício de uma desabalada carreira por montes e vales, tomado de terror, espavorido, tendo atrás de si uma terrível matilha de cães, tão ferozes como os homens que os acossam. E tudo isso por mero divertimento. A caçada, como o boxe, como a tourada, como uma luta livre, como uma rinha, são os maiores prazeres de nossa raça. Dir-se-ia uma eterna sede de sangue e de sofrimento alheio. Bossuet, nos discursos, lamentava tivessem os homens passado a usar a violência para se nutrirem e admira-se do sangue que se derrama. Para ele são ridículos os expedientes que usamos a fim de disfarçar o aspecto dos cadáveres de que nos alimentamos. Voltaire lembra o cheiro nauseabundo dessa alimentação. Diderot pensa no morticínio praticado cotidianamente. Rousseau achava-o estúpido porque os homens do campo, vivendo de vegetais, é que gozam mais saúde. Do Jardim Beelmetz, esse sábio benemérito afirmava que o homem foi feito para viver de frutos, raízes, legumes, vegetais, enfim. Esse regime é que é a base da higiene, da terapêutica, da vida. Velhos documentos nos dizem que a construção das pirâmides foi devida ao regime vegetariano e a que eram submetidos os operários, e daí a enorme resistência deles. Só para a compra de cebolas gastaram-se 9 toneladas de ouro. Na Revue des Revues, Paris, novembro de 1903, dizia o Dr. Cabanhès que para conseguir beleza, força e saúde era necessário o regime vegetariano. Afirmava que os povos antigos se abstinham dos alimentos de carne. Na China, no Antigo Egito, entre os gregos, para os efeitos da plástica, só se usava o alimento vegetal. Os atletas sustentavam-se de frutas, queijo, pão e massas. É lendário o caldo dos espartanos. A vitória de Salamina em maratona, declara Bonnejoy, foi devida à frugalidade dos guerreiros gregos. Os discípulos de Pitágoras viviam de frutas, queijos, legumes, mel e pão. Platão proibia a carne aos seus prosélitos, sendo o primeiro a dar o exemplo. Na escola de Alexandria, repudiava-se o regime dos lobos e dos abutres. Michelet estranhava que as mães deixassem alimentar os filhos com carne e sangue, regime que enerva e enfraquece.
Nexton indagava, pasmado. De onde virá esse frenesi de sangue e de chacina? É de autor nosso estas frases candentes. Tem é certo este regime vivido em crise permanente, porque viciosos e maus, sem argumentos, o têm combatido. Porém, graças ao acordar vibrante das coletividades vegetarianas, os semblantes irritados dos críticos retrocedem, gélidos de morte, porque a vida dos povos pelo vegetarianismo já evoca fisionomias que se sacodem das marteladas da depravação e da velha condição de cadáveres animados pelo rumor das convenções. Numa conferência, dizia um estudioso do assunto, as moléculas da carne são fixas e gastas, enquanto as moléculas das sementes e das frutas, carregadas de energia calorífica, têm afinidades químicas a satisfazer. As más digestões, a insônia, são sempre consequência de um mau regime alimentar, no qual predominam os ácidos animais, os produtos da decomposição cadavérica, as pitomaicas, as pitomaínas e outras toxinas microbianas. O uso e abuso das carnes enegrecem e alteram os dentes, e a boa dentadura faz os bons cabelos. O regime da fruta conserva a voz muitas vezes perdida pela carne e pelo álcool. Pode dizer-se que o ácido úrico, resíduo fatal do carnivorismo, é o maior inimigo da humanidade, como o artritismo, o mal de Bright, as nefrites, a gota, as doenças de fígado, o reumatismo, a albuminúria, o cancro, o alcoolismo, as doenças do estômago, a arteriosclerose, são devidas ao carnivorismo inveterado. Ralph Rose era um atleta, o Hércules do século XX. Vinha gente de fora para vê-lo comer, tanto ele comia. Mas comia carne e morreu moço, superalimentado. Foi o que sucedeu com Milon, outro Hércules, que viveu antes de Cristo. Matou um boi com um soco e o devorou. Logo após, devorava-o a parca. Em compensação, Cornaro, célebre por sua sobriedade e seu regime vegetariano, passou dos 100 anos de idade. E por isto João de Vasconcelos nos afirma: vai-se arraigando no meu espírito a indestrutível convicção de que os regimes alimentares que excluem os tóxicos, como a carne, e os excitantes, como o álcool, são os meios incontestavelmente eficazes para a cura das doenças crônicas ou agudas. Poderíamos ir longe. O que aqui fica é um apagado protesto, uma vez que se trata de morte, a favor desses desprotegidos que se acham à nossa mercê e que, por fatalidade que desconhecemos, vieram cair em mãos humanas e mãos humanas de nosso planeta que, se não é o pior, é um dos piores do infinito rebanho de orbes que viajam por esses espaços sem fim.